Vocês sempre aprenderam que o asteroide caiu e pum, tchau, dinossauros, né? Aquela imagem clássica? O bicho olha pra cima, vê uma luz e a tela fica branca. Fim de jogo. Mas e se eu te falasse que essa é uma das maiores simplificações da história da ciência? E se eu te provasse, com dados geológicos reais, que muitos deles, não só sobreviveram ao impacto, como lutaram bravamente em um mundo que parecia o próprio inferno por muito mais tempo do que você imagina. Hoje, nós vamos além dos livros didáticos. Vamos viajar 66 milhões de anos no passado para testemunhar a verdadeira agonia dos reis. Vamos entender por que o tamanho, que foi a maior vantagem dos dinossauros por 160 milhões de anos, tornou-se sua sentença de morte em questão de horas. Fica comigo! Porque hoje a gente vai reconstruir o dia seguinte e descobrir quem foram os verdadeiros guerreiros que se recusaram a aceitar o fim. Bora pro vídeo. Imagine o cenário. O período Cretáceo está no seu auge. O mundo é quente, úmido e verde. Na América do Norte, um bando de edmontossauros pasta tranquilamente em uma planície costeira. Eles não sabem, mas a contagem regressiva terminou. No céu, surge um ponto brilhante. Em segundos, esse ponto torna-se mais brilhante que o Sol. O asteroide, que hoje chamamos de Chicxulub, tinha cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Isso é o tamanho do Monte Everest, vindo em sua direção a 70 mil quilômetros por hora. Quando ele atinge a plataforma rasa de Yucatán, no México, ele não apenas bate no chão, ele perfura a crosta terrestre como se fosse manteiga, abrindo um buraco de 30 quilômetros de profundidade em milissegundos. A energia liberada foi de 100 teratons de TNT. Para vocês terem uma ideia, isso é 10 bilhões de vezes a energia da bomba de Hiroshima. A compressão do ar à frente do asteroide gerou um plasma mais quente que a superfície do Sol. Se você estivesse a 1000 quilômetros de distância, você não ouviria o estrondo. A radiação térmica te fritaria instantaneamente, antes mesmo do som chegar. Mas a Terra é curva e o mundo é vasto. Enquanto o México e o Sul dos Estados Unidos viravam uma zona de aniquilação total. Dinossauros na Patagônia, na Europa e na Ásia ainda estavam vivos. Eles sentiram o chão tremer como nunca antes. Um terremoto de magnitude 11 ou 12 na escala Richter, algo que a humanidade nunca presenciou. Mas eles ainda estavam lá. O problema é que o relógio da extinção tinha acabado de começar a girar para eles também. Aqui entra a parte que quase ninguém te conta. O impacto lançou trilhões de toneladas de rocha vaporizada para fora da atmosfera, em direção ao espaço. No vácuo, esse material se resfriou e se transformou em pequenas esferas de vidro e rocha chamadas esferulitos. Cerca de 15 a 30 minutos depois, essas esferas começaram a reentrar na atmosfera global. Imagine trilhões de estrelas cadentes caindo ao mesmo tempo. A fricção dessa reentrada aqueceu a atmosfera superior a níveis insuportáveis. Em muitas partes do mundo, a temperatura no solo subiu para centenas de graus. É o que os cientistas chamam de parussote lúmico. Muitos dinossauros morreram queimados ou sufocados nas primeiras 2 horas. Foi um churrasco global. Mas a vida é teimosa. Se todos tivessem morrido ali, não haveria fósseis de dinossauros acima da camada de impacto, certo? Pois é, a geologia moderna começou a encontrar evidências de que em tocas profundas, cavernas, vales protegidos ou embaixo d'água, alguns grupos resistiram a esse incêndio global. Mas como você sobrevive quando o mundo inteiro perde a tomada da luz? Após o fogo, veio a escuridão. O asteroide não caiu em qualquer lugar. Ele caiu em uma região rica em gesso e rochas carbonáticas. Isso vaporizou quantidades absurdas de enxofre. Esse enxofre, combinado com a fuligem dos incêndios globais, criou uma barreira impenetrável na estratosfera. O Sol simplesmente apagou. Por um período que pode ter durado de 3 a 10 anos, a Terra mergulhou no que chamamos de inverno de impacto.
A fotossíntese parou completamente. Sem sol, as plantas morrem. Sem plantas, os herbívoros gigantes, como o Triceratops e o Anquilossauro, entraram em colapso. Imagine um argentinossauro de 80 toneladas. Ele precisa comer centenas de quilos de vegetação por dia, apenas para manter o coração batendo. Em um mundo de trevas, onde as florestas secaram e morreram, esses gigantes foram os primeiros a cair. Eles não morreram no impacto. Eles morreram de fome, vagando por paisagens cinzentas, tropeçando nos corpos de seus companheiros. Estudos na formação de Hell Creek sugerem que populações desses herbívoros podem ter sobrevivido por semanas ou meses, definhando lentamente, enquanto o mundo esfriava 20 graus Celsius abaixo da média. Enquanto os herbívoros morriam, os grandes carnívoros, como o Tiranossauro Rex e o Nanotyranus, viveram um breve e macabro momento de glória. O mundo tinha se tornado um buffet gigante de carniça. O T-Rex não morreu no impacto. Ele sentiu a onda de choque, viu o céu ficar vermelho, mas ele era um sobrevivente nato. No início, a vida parecia fácil para ele. Havia carcaças de dinossauros por todos os lados. Mas o banquete tinha um preço. O ar estava saturado de fuligem e gases tóxicos. Os níveis de oxigênio começaram a cair drasticamente. Paleontólogos encontraram evidências de canibalismo, de desespero em fósseis do final do Cretáceo. Quando as carcaças começaram a escassear ou a apodrecer, além do ponto de consumo, os predadores volteransei uns contra os outros. É uma visão apocalíptica. O rei dos dinossauros, outrora majestoso, agora um animal doente, com pulmões congestionados pelas cinzas, lutando contra sua própria espécie em uma escuridão eterna. O T-Rex não foi extinto por um meteoro. Ele foi extinto pela fome e pelo colapso de um sistema que ele levou milhões de anos para dominar. Como sabemos de tudo isso? A ciência não trabalha com acho, ela trabalha com provas. Em todos os cantos do planeta, existe uma fina linha de argila de cor escura, chamada limite KPG. Nessa camada, encontramos uma concentração bizarra de irídio. O irídio é um metal que quase não existe na superfície da Terra, porque ele é pesado e afundou para o núcleo, quando o planeta era líquido, mas é riquíssimo em asteroides. Essa camada é a caixa preta do acidente. Abaixo dela, temos um mundo cheio de dinossauros. Acima dela, o silêncio. Mas, curiosamente, alguns paleontólogos começaram a encontrar dentes de dinossauros em camadas ligeiramente acima desse limite. Isso gerou uma polêmica imensa. Seriam fósseis retrabalhados, movidos por rios, ou seriam evidências de que alguns dinossauros, em áreas remotas, como a Antártida ou ilhas isoladas, conseguiram manter populações por alguns milhares de anos após o evento principal? Preparem-se, porque o buraco é mais embaixo. Se o mundo estava tão terrível, por que os jacarés e as tartarugas estão aqui até hoje? Que eles tinham que o T-Rex não tinha. E o mais importante, e se eu te dissesse que os dinossauros nunca foram totalmente extintos, que o sobrevivente mais improvável está, talvez, te observando agora, pela janela da sua cozinha? Porque, acreditem, o pós-crise foi muito mais bizarro, cruel e fascinante do que qualquer filme de ficção científica que você já viu. Muitos de vocês me perguntam nos comentários: Tiago, se o T-Rex morreu, por que o jacaré, que é um réptil gigante e parece um dinossauro, sobreviveu? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta vai te surpreender. Não foi a força que venceu, foi a economia. Os dinossauros eram máquinas de alta performance. A maioria tinha sangue quente, que significa que eles eram ativos, rápidos, mas precisavam de uma quantidade absurda de comida para manter o motor rodando. Quando o sol sumiu e as plantas morreram, o motor deles fundiu por falta de combustível. Já os crocodilianos e as tartarugas são mestres da paciência. Eles podiam diminuir o metabolismo,
ficar meses sem comer, escondidos na lama do fundo de um rio, esperando o pior passar. Eles jogaram o jogo da sobrevivência, no modo econômico, enquanto os dinossauros tentavam manter um estilo de vida que o planeta, agora em trevas, simplesmente não suportava mais. E se eu te dissesse que a linha entre o fim dos dinossauros e o início da era dos mamíferos não é tão nítida quanto os livros dizem, existe uma polêmica gigante na paleontologia sobre os chamados dinossauros do Paleoceno. Em lugares como a formação Ojo-Alamou, no Novo México, foram encontrados ossos de dinossauros que parecem estar em camadas de solo datadas de milhares de anos após o impacto do asteroide. Embora muitos cientistas digam que esses ossos foram apenas movidos por rios antigos, outros defendem uma ideia fascinante. Pequenos grupos de dinossauros podem ter sobrevivido em ilhas de vegetação ou vales isolados, vivendo como verdadeiros fantasmas, em um mundo que já estava começando a ser herdado pelos mamíferos. Imagine só o drama de um bando de hadrossauros remanescentes, tentando sobreviver em um mundo onde o clima mudou e a comida que eles conheciam não existia mais. Eles foram, literalmente, os últimos moicanos da pré-história. E por falar em sobreviventes, precisamos falar sobre a maior reviravolta da história da biologia. Enquanto o T-Rex sucumbia e os grandes saurópodes viravam esqueletos nas planícies, um grupo específico de dinossauros estava pronto para o que desse e viesse. Eles eram pequenos, tinham penas e o mais importante, tinham bicos. Sim, eu estou falando das aves. Muita gente ainda se choca, mas as aves não apenas descendem dos dinossauros, elas são dinossauros terópodes. A sobrevivência delas foi o maior golpe de sorte e adaptação da evolução. Por serem pequenas, precisavam de pouca energia. Por terem bicos, podiam quebrar sementes e nozes que ficaram enterradas no solo. Essas sementes eram como cápsulas do tempo que resistiram ao inverno de impacto, quando todas as folhas verdes haviam sumido. Enquanto os gigantes morriam de fome olhando para árvores secas, os ancestrais das aves modernas faziam um banquete com o estoque de sementes do subsolo. É por isso que, quando você olha para uma galinha hoje, você está vendo um sobrevivente direto de uma guerra cósmica. O DNA de um assassino tá ali, camuflado por milhões de anos. Mas a essência de sobrevivente é a mesma. Mas o que aconteceu com o resto do planeta, enquanto as aves se diversificavam? Quando o enxofre finalmente baixou e o sol voltou a brilhar, a Terra era um quadro em branco, um mundo de oportunidades. As florestas de samambaias, que dominavam o mundo, foram substituídas por plantas com flores que se espalharam como fogo. Sem os grandes dinossauros para pisotear tudo e comer as mudas, as florestas tornarem-se densas e fechadas. E é aqui que nós, mamíferos, entramos na jogada. Antes do asteroide, nossos ancestrais eram basicamente bichinhos que viviam escondidos com medo de virar lanche. O Purgatórios, que é considerado um dos nossos ancestrais primatas mais antigos, era do tamanho de um rato, sem o T-Rex no caminho. Ele e seus primos saíram das tocas, subiram nas novas árvores frutíferas e iniciaram a linhagem que resultou em você aqui agora. O asteroide foi o pior dia para os dinossauros, mas foi o bilhete de loteria premiado para a humanidade. Semuticus Rabu! Você provavelmente não estaria aqui, e o mundo ainda seria um parque jurássico global. Agora, preparem, porque essa é a reflexão que vai mudar o jeito que você olha para o céu. Nós olhamos para a extinção dos dinossauros como um evento enterrado no passado, mas o espaço continua sendo um lugar perigoso. O evento de Chicxulub acontece, estatisticamente, a cada 100 milhões de anos. Já se passaram 66 milhões. Não é uma questão de se vai acontecer de novo, mas de quando a grande lição que os dinossauros nos deixaram é que a natureza não se importa com quem é o rei da montanha hoje. Eles dominaram por 160 milhões de anos. Nós estamos aqui a um piscar de olhos. Eles foram resilientes, lutaram nas cinzas, enfrentaram furacões de fogo e invernos eternos.